Boa noite a todos. Hoje é 19/11/2024. Vamos iniciar mais uma aula Comunicação Empresarial. Vamos aguardar só um minutinho enquanto o pessoal entra para a gente poder dar início nessa aula. Boa noite, Elielma. Seja bem-vinda. Boa noite, Veronilda. Seja bem-vinda. Boa noite a todos. Vamos aguardar aí só um minutinho. O pessoal entrar e já vamos dar início. Boa noite, Eliane. Seja bem-vinda. Boa noite, professor. Boa noite a todos da sala. Boa noite, Cristiane. Tudo bem com você? Seja bem-vinda. Obrigada, professor. Graças a Deus, tudo bem. Deu uma Maravilha. chuvinha boa aqui em Santa Helena, então tá bom. Maravilha, muito bom. Boa noite, seu Divino. Tudo bem com o senhor? Bom, Seja bem-vindo. Boa noite, Fabiana. Seja bem-vinda. Pessoal, ontem na nossa Boa aula... noite, professor. Boa noite a todos. Boa noite, seja bem-vinda. Boa noite. Nós tivemos alguns imprevistos, né? Não consegui ministrar outra aula. E eu pedi a vocês para fazer, né, uma pesquisa sobre a importância da comunicação empresarial para as empresas. E para a gente poder comentar aqui na sala hoje. Boa noite, Lília. Seja bem-vinda. Boa noite, professor. Boa noite a todos. Obrigado, professor. Disponha. E outra coisa que eu queria falar para vocês, amanhã é feriado. Amanhã não haverá aula. Vocês sabem por quê? E da consciência negra. Sim, é Dia da Consciência Negra. Isso, parabéns, pessoal. Vocês estão ligados. Então amanhã não haverá aula. Na quinta-feira a gente volta normalmente, né, com a aula. E vamos em frente.
Vocês fizeram uma atividade que eu pedi para vocês fazerem ontem? Conseguiram fazer? Alguém gostaria de compartilhar com a gente o que pesquisou? Qual é a importância? Enche o peito e solta a voz. Pera, gente, um de cada vez, porque senão vai tumultuar e a gente não vai conseguir ouvir vocês. Tá, professor, então eu vou começar. Eita, muito bom. Boa noite, Elisângela, seja bem-vinda. Boa noite, professor. Boa noite a todos. Boa noite. A sala é sua, professora Cristiane. Ih, tá longe! Tá nada, tá tão próximo Arrocha aí, Cristiano. A torcida eu já tenho. Torcida você tem. Então, vamos lá. Eu coloquei assim, que é importante, professor, para que a empresa entre e permaneça competitiva no mercado. Ela precisa ter projetos de crescimento, de produtividade e ter uma estrutura de gestão bem definida. Quais são seus valores, objetivos, onde essa empresa quer chegar. Definir como vai alcançar a satisfação e motivação de seus colaboradores. A satisfação de seus clientes, mas para isso é preciso usar algumas estratégias, dentre elas, uma forte comunicação, bem definida, bem clara, integrada entre todos os setores da empresa, e que motive também a equipe. Isso que eu cheguei à conclusão. Muito bem, Cristiane. Muito boa a sua resposta. E uma das partes importantes é saber comunicar tudo isso, né? Isso mesmo. É assim, primordial que a empresa consiga comunicar bem todos esses valores que você mencionou. Isso é muito bom, parabéns. Resposta muito boa. Obrigada, professor. Seu Divino, gostaria de compartilhar com a gente sua resposta? Estão me ouvindo? Estamos ouvindo o senhor. A comunicação ela é muito importante porque auxilia a gente na tomada de decisões, de resolver algum problema entre a empresa. E ela pode ser tanto no verbal, né, ou não verbal, ou também ou escrita. Tipo, reuniões de equipe, uma troca de e-mail, uma teleconferência, os memorandos que você redige para o pessoal, o atendimento ao cliente. É mais ou menos isso que eu pesquisei aqui. Muito bem, seu Divino, parabéns. Muito importante, né? São pontuações importantes dentro de uma empresa. A gente vê que vocês foram, né, pontuando um pouco diferente. Isso é muito bom. Respostas, né, respostas diferentes com o mesmo sentido. É lógico que pode ter resposta semelhante também. Não tem problema, tá? Às vezes você fala assim, minha resposta é semelhante. Não tem problema não. Né? Nós estamos falando de um tema e pode ser que a sua resposta seja semelhante. Isso não tem problema. Parabéns, seu Divino. Mais alguém deseja compartilhar suas respostas com a gente para a gente poder discutir? Professor, eu pesquisei aqui, mas é mais ou menos baseado no que os dois colegas falaram. A comunicação empresarial é fundamental para que a empresa seja competitiva, né, no mercado. Isso porque ela pode garantir satisfação dos colaboradores, dos clientes por meio das definições de estratégia, que são baseados nos objetivos, na missão, na visão e nos valores da marca. Muito bem, Lília. Como vocês podem ver, então a boa comunicação ela vai fazer toda a diferença na parte primordial da empresa, que é a missão, os valores, né? É a missão, a visão e os valores. Isso é primordial. Ela é a base de uma boa gestão, né? Bem estruturada. Isso aí, muito bem, parabéns, Lília. Obrigada. Então, pessoal, mas para que tudo isso,
né, aconteça, para que a gente consiga alcançar esses objetivos, a gente tem que ter uma boa comunicação. Não adianta eu ter, por exemplo, uma visão, estratégia muito boa, eu ter uma missão fantástica. Se a minha comunicação falhar, isso não vai acontecer. Eu não vou conseguir chegar a lugar algum se a minha comunicação estiver falhando, né? Então a comunicação ela é importante, ela é primordial para que todo o resto ocorra e ocorra bem. Elisângela, pode falar. Eu queria só complementar a resposta dos colegas. Isso, fica à vontade. Assim, quando a empresa tem uma boa comunicação, sem interferência, sem aquela, como é que a gente fala, interpretação subjetiva, né, que cada um entende uma coisa e na verdade não é, quando não tem essa interferência, que quem transmite consegue transmitir perfeitamente, fazendo com que a pessoa que está recebendo também confirme que foi recebida a mensagem do jeitinho que era para ser recebida, ela evita erros, ela agiliza os processos, você não precisa ficar refazendo as coisas, porque você entendeu o objetivo e o que é para ser feito, né? E assim, isso melhora a imagem da empresa, melhora a interação entre os colaboradores, entre a gestão, entre os líderes, né? Mantém uma boa vivência, vamos dizer assim. Porque não tem aquela cobrança, né? Não tem aquela coisa, você entendeu errado, você fez errado. Melhora o clima, né, da empresa. Eu Muito vejo que é bem. uma parte importante essa também. Muito bem, Elisângela. A Elisângela me falou algo aqui muito importante sobre a interferência, né? Quando há muita interferência na comunicação ou nos projetos ou naquilo que a gente está fazendo, a gente não consegue deslanchar, a gente não consegue fazer o que precisa ser feito da forma que precisa ser feito. Por que que o Estado não funciona do jeito que precisa funcionar? Né? Porque há muita interferência. Por que que muitas das vezes, até mesmo a nossa Suprema Corte não consegue tomar decisões importantes para o país? Porque há muitas interferências, né? E há muitas, digamos assim, muitas amizades, muitas coisas envolvidas, né? Questão de recurso financeiro e por aí vai. Então, assim, as interferências são demais. Por exemplo, o Congresso. Por que que muitas vezes não consegue votar leis que são boas para a comunidade? Muitas vezes por conta das interferências. Então, às vezes tem um projeto muito bom, tem 100 deputados, 120 deputados que quer votar a favor daquele projeto. Vem outros ali e acredita que aquilo ali é ruim, começa a interferir, muitas vezes por birra política. Não vai para frente. Então, assim, por isso que muitas das vezes a administração pública ela é prejudicada e muito, exatamente por conta dessa interferência que vem de todos os lados, né? Vem da população, vem de pessoas, de grupos que hoje nós temos muitos grupos, né? No Brasil nós temos aí sindicatos, nós temos CUT, MST, nós temos o pessoal do agro, nós temos, enfim, são vários grupos que nós temos, né? Tem um grupo aí das feministas, né? Tem um grupo do pessoal aí LGBTQIA+, não sei lá o que, não sei o que. E assim, são vários grupos interferindo, botando ali o dedo em muitas coisas e aí o negócio não flui. Então, a administração pública ela perde muito por conta das interferências. Já a gestão privada, essa interferência ela só acontece quando há irregularidade, né? Se há irregularidades, com certeza vai acontecer uma interferência, né? E essa interferência já é um plano de ação para corrigir as irregularidades que está acontecendo dentro de um projeto, né? Dentro do desenvolvimento de um projeto. Mas é muito bom, gostei muito, né, dessa pontuação
da questão aí da interferência. Isso é bacana. Por isso que nas empresas privadas as coisas fluem melhor, por conta de ter aí pouca interferência ou quase nada, porque quando há muita, o negócio não flui. Ainda mais tem gente que interfere não é porque aquilo que está sendo feito está errado, mas interfere porque não quer que aquilo seja feito, entende? Então assim, não é errado, mas nós não queremos que isso aconteça, então não vai acontecer. E muitas das vezes também querem que aconteça alguma coisa que a maioria não quer. Então não adianta, vira aquela coisa, né? E aí na empresa privada decidiu, pronto, não vai ter interferência, vai acontecer a não ser que haja irregularidade. Muito bom. Mais alguém deseja pontuar, trazer aí sua resposta? Pode falar, Cristiane. O professor, mas essa questão... Ai, desculpa, meu telefone. Quebrou não, né? Ah, não, é porque é chamada mesmo, é ligação, na hora errada. Vem, pega ela para mim, por favor, atende ela para mim. Pronto, já passei para o marido atender. Muito bem. Professor, a respeito dessa questão da interferência, isso depende muito também do tipo da empresa, né? Por exemplo, essas empresas que têm surgido hoje em dia com uma ideia diferente, assim, de estrutura, onde é tudo mais aberto, tudo mais assim, um intrometendo, falando junto com o outro, isso aí já não é tão complicado, já não tem tanto esse problema de interferência, porque a personalidade da empresa já é assim mesmo, mais aberta, né? Então, não vai encontrar esse tipo de problema de interferência, porque aí já vai estar resolvido lá no começo, no recrutamento e seleção, porque já vão escolher colaboradores que tenham esse tipo já esse tipo de profissional para trabalhar nesse tipo de empresa, que já vai ter essa estrutura assim. Então, aí depende muito do tipo da empresa também, né? Mas acontece, muito ainda acontece, Cristiano, mesmo na empresa privada, por Ah, exemplo, a gente tem um setor de mecânica, aí a gente tem um setor de caldeiraria, aí a gente tem um setor de produção, né? E aí nós temos 3 setores que precisam trabalhar interligados. De repente, o pessoal da mecânica, que faz a parte de reparos, vai dizer assim, a gente precisa parar a máquina 2 horas para fazer um reparo. E aí o pessoal da caldeiraria fala, não, a gente não pode parar a caldeiraria 2 horas. Aí já vai começar a ter uma interferência. Aí às vezes vai começar a ter uma divergência. E o pessoal da produção já vai dizer assim, não, a produção não pode parar 2 horas. Se a gente parar 2 horas, a gente vai ter que acelerar o processo depois. E aí há algumas interferências nesse tipo de decisão. Porque são setores diferentes, com demandas diferentes e precisam alinhar. E aí é onde há, às vezes, alguma interferência, alguma intriga, alguma confusão na execução dessa manutenção ou na execução desse projeto. Então, por isso que tem que ser muito bem conversado, muito bem alinhado para não ter problema. Eu já vi funcionário morrer dentro de máquina por conta, por exemplo, pessoal da mecânica parou a máquina para fazer a manutenção, o pessoal de operação, que é da parte operacional de produção, veio e ligou a máquina, a pessoa morreu lá dentro da máquina. E tudo por conta de a falta de comunicação, né? A ausência de comunicação, né? Então, assim, acontece isso dentro de empresa. Já vi funcionário perder o braço, né? O funcionário parou a máquina por conta de um problema mecânico e o pessoal da parte operacional ligou a máquina porque não podia desligar a máquina, não sabia por que a máquina estava parando, o cara estava com a mão tirando uma parte lá que estava embuchando dentro da máquina, tirou o braço do cara. Então, assim, a falta de comunicação ainda pode causar vários problemas e a interferência também pode causar problemas, né? Porque se a parte de mecânica precisa de 2 horas e a parte operacional diz que não pode, já entra uma interferência. Mas se eles precisam de 2 horas para fazer o reparo, eles vão ter que ter as 2 horas. Aí o pessoal, muitas vezes o pessoal da operação vai dizer assim, não, mas isso aí, o pessoal do segundo turno conserta isso daí com 40 minutos, por que vocês precisam de 2 horas? Onde há as interferências, né? As guerras, as brigas, as confusões. Isso acontece muito dentro de empresa.
Já vi funcionário quase pegar o outro no braço, né? Isso pode acontecer. Agora, quando há uma articulação muito boa, que não há essas interferências nos setores, né, onde os colaboradores conseguem trabalhar alinhado um setor com o outro para não prejudicar ninguém, é muito bom. Por isso que a gente está falando. Quanto menos interferência tiver nos setores, maior vai ser a nossa produtividade, menos vai ser os nossos problemas. Seu Divino levantou a mão, pode falar. Mas tem várias empresas que eles não preocupam muito se a pessoa sabe ter uma comunicação boa ou não. Por exemplo, o cara que é caldeireiro, a maioria que tem profissão, tipo assim, é caldeireiro, ou borracheiro, ou outra profissão, a maioria não tem nem o ensino médio. Eles olham muito se os caras sabem trabalhar na área que estão precisando. Aí o que o RH faz? Dá um curso para eles terminarem o ensino médio na empresa, entendeu? Mas eles procuram mais o profissional do que a pessoa. Não preocupa muito se a pessoa está estudando ou não. Se não estiver, aí algumas empresas faz eles terminar o ensino médio, mas eles não olham muito isso, não. Eles olham se o cara tem profissão, sabe trabalhar. Muito bem. Eu conheço empresas que dá até bolsa, né, para a pessoa estudar. Dá uma bolsa para ajudar ele nos estudos para ele terminar, porque são talentos, são profissionais bons, são profissionais que a empresa está de olho nele, quer que ele cresça. Mas o ponto crucial aqui que nós estamos, que eu creio que nós poderíamos discutir um pouco mais, é sobre a interferência, né, de setores. E outra coisa interessante, nós temos primeiro, segundo e terceiro turno dentro de uma empresa grande. Primeiro turno tem uma equipe. Segundo turno tem outra equipe. Terceiro turno já é outra equipe. De repente, os supervisores, né, trocam de turnos. Né? E aí, o que acontece? Nós temos uma equipe do primeiro turno que faz a operação em 2 horas. Só que a equipe do segundo turno não consegue fazer com 2 horas, só consegue fazer com 2 horas e meia. O pessoal não tem a mesma agilidade que o pessoal do primeiro turno. E de repente o supervisor já vai começar, né, a encrencar com esse povo, porque lá no primeiro turno eles fazem com 2 horas. Por que que o do segundo turno não faz com 2 horas? Tem que ser 2 horas e meia. Ele vai perder meia hora de produção, e essa meia hora de produção ele conseguiria produzir, sei lá, 10 mil itens, e isso vai gerar um prejuízo de 30 mil para a empresa, 40 mil para a empresa. E o cara tá lá, né, dando a cara a tapa. Então, assim, aí é onde há as interferências, onde há as guerras, as confusões, e aí precisa ser ajustado essas coisas, né? E tem que ser conversado, tem que sentar, né? A gente vê tem hora que o supervisor grita um com o outro, e um coordenador gritando com o coordenador da outra área por conta de situações semelhantes a essas, e precisa ter comunicação. Se não tiver, a gente vai fazer uma gangue lá embaixo, vai começar a dar briga, pancada em todo mundo, e um lutando para resolver, o outro não querendo que resolva mais rápido, e a maior guerra. Mas assim, ainda bem que ainda há uma boa comunicação e conseguem, né, se alinhar e ajustar e fazer a coisa acontecer. Flávia, pode falar. Primeiramente, boa noite a todos. Entrei meio atrasada. Buenas noites, seja bem-vinda. Obrigada. Não, eu queria acrescentar que tem empresa que hoje em dia eles faz aquelas paradas programadas para cada setor ajustar os seus problemas, né? Aí fica tudo, deu a parada, vamos parar de 2, 3 dias para resolver os problemas todos. Parada programada. Nó. Quem já passou por uma parada programada aí? Aqui tem um amigo meu, ele é engenheiro, ele cuida de uma das barragens aqui. É a barragem aqui do Rio Claro. E aí eles fazem a parada. Então todo ano eles fazem uma parada para fazer manutenção. Aí eles contratam uma empresa terceirizada para fazer a manutenção, toda a parte de manutenção, né, da usina. E aí eles fazem a parada, eles têm que parar 30 dias, e nos 30 dias o pessoal tem que vir fazer manutenção.
E aí eles programam, não, você tem 20 dias para fazer, você consegue? Beleza, contrata a empresa vem para fazer nos 20 dias. Mas às vezes acontece algum imprevisto. E aí essa empresa não consegue entregar o serviço em 20 dias. Aí pensa na guerra que vira, né? Porque aí o cara já começa a botar pressão, né? Aí o engenheiro já começa a botar pressão neles. Vai, vocês entregavam com 20 dias, eu preciso colocar a máquina para rodar e agora a máquina não está pronta para rodar, o que eu vou fazer? E vira aquele desespero, porque aí há uma cobrança lá de cima também. Então essas paradas programadas são muito boas, né? Porque a gente consegue agilizar o processo. Mas se a gente pega um imprevisto no meio de uma parada programada, isso gera um desconforto muito grande mesmo, né? Aí o que acontece? Quando a empresa precisa voltar a produzir e ela não consegue por conta da parada, a parada não foi o suficiente para resolver os problemas existentes, aí eles começam a ter prejuízos diários, prejuízo lá de 800 mil, 900 mil, 1 milhão por dia, por conta de não ter conseguido resolver o problema dentro do prazo. Imagina o tamanho do transtorno. Aí vocês vão me dizer, não, mas isso não é possível que acontece. Pois é, e acontece muito, né? Então, assim, é desgastante, o pessoal fica tudo louco, né? A gente vê esse amigo meu mesmo, quando tem essas paradas lá, ele fica doido, ele chega na usina 6 horas da manhã, sai 10 horas da noite e colocando pilha nos caras, para os caras terminar logo a manutenção, porque ele precisa colocar a máquina para tocar de novo, né, quando terminar a parada. Causa muito prejuízo, exatamente. Máquina parada é prejuízo, ainda mais quando ela está parada fora do tempo, né? Quando você programa o tempo, por exemplo, uma usina hidrelétrica, eles programam para parar, no caso eles param uma turbina no momento em que as águas estão baixas. Então, como eles têm um pouco fluxo de água, então eles não conseguem tocar as duas turbinas, então eles param uma. Aí eles param ela durante 30 dias para fazer o reparo. Então eles param uma por ano. E aí eles fazem um reparo quando são duas, né? Quando são mais, aí eles param mais turbinas e fazem o reparo de mais turbinas. E é uma loucura, né? Então o cara fica doido da cabeça. Ele quase pira o cabeção, já tá careca de tanto passar apuro por lá. Exatamente, Tailândia. Tem o checklist de manutenção, é aquela previsão. A gente faz o checklist, faz uma previsão e depois vai para executar. E pode ser que detecta problemas após desmontar a máquina. Acontece também. A gente não tem como, por exemplo, ver os problemas existentes dentro da máquina. A gente consegue mensurar que existem alguns problemas. E aí a gente faz um checklist para saber mais ou menos o que a gente vai organizar. Mas quando desmonta a máquina, pode ser que tenha outros problemas existentes. E aí, né, vira uma bola de neve. Pode falar, seu divino? Sem contar que os funcionários ficam na ociosidade, né? Parado, né? Sem produzir, quando dá uma parada desse jeito. Aí os líderes Exatamente. Aí muitas vezes, o que eles fazem? Por exemplo, no caso da usina, o que eles fazem? Eles colocam os colaboradores deles para observar o pessoal fazer a manutenção para eles aprenderem. Assim, porque se de repente acontecer uma quebrada, aí eles sabem executar o trabalho, fazer a troca de alguma peça emergencial. Então eles vão aprender todo o processo de desmontagem e montagem daquela máquina. Então eles são obrigados a acompanhar todo o processo de perto e aprender o processo, porque futuramente, se essa máquina quebra, eles já têm que iniciar o processo de desmanche para poder fazer o reparo o mais rápido possível, ainda que eles tenham que trazer algum técnico, né, algum engenheiro para ajudar, auxiliar, mas os funcionários já têm que aprender para que no momento ali de emergencial eles saibam fazer alguma coisa para adiantar ali e resolver o problema. Então acaba que eles aprendem muito, né? Aprendem muito com essas paradas, né? Com essas manutenções. Mais alguém deseja compartilhar com a gente? Tudo isso é comunicação empresarial, gente, né? É tudo muito bom. Estamos falando aqui de comunicação, vocês
falando e a gente vai aprendendo. Elisângela, pode falar. Esse exemplo que o senhor deu aí da caldeira, que a pessoa morreu, se machucou, e de outras empresas, principalmente de fábrica, né, chão de fábrica, essas que tem linha de montagem, assim, a gente percebe que a comunicação ela é importante em toda empresa, mas aquele meio, aquela meiota, como diz assim, os supervisores, os líderes, ali eu acho que é a chave da comunicação, ela ser tanto recebida de forma correta como repassada, né, para evitar as falhas na comunicação, né? Exatamente. Uma falha na comunicação, na parte operacional, coloca em risco a vida de um profissional. E muitos morrem. Exatamente por conta dessa falha na parte operacional. Gente, parte operacional não pode ter falha. Não pode ter falha na comunicação. Tem que ser algo muito exato. Tem que ser algo ali extremamente discriminado, colocado no papel, porque uma falha nessas partes aí pode comprometer a vida de uma pessoa. São várias. Olha, gente, se vocês forem pesquisar o que é de gente que já faleceu por conta de falha nessa comunicação, principalmente na parte operacional, foram colaboradores que morreram grudados em painéis elétricos por falha de comunicação, porque estava lá desmanchando um painel, a pessoa vai lá e liga um disjuntor, a pessoa morre, leva uma descarga elétrica ali de 1000 volts e não sobrevive. Né? Outros, eu já teve, assim, converso muito com pessoas, né, que trabalham em indústria, alguns amigos também que passaram por muitos problemas assim. Às vezes o trabalhador, por falta de uma luva, ele vai a óbito, né? No caso aqui aconteceu, aqui em São Simão, numa usina, eles desligaram o motor, desligaram a parte elétrica do motor, só que era um motor muito grande, e o motor mesmo desligado, ele continuou energizado. E o colaborador precisava de uma luva especial para poder pegar o motor, para poder tirar esse motor do lugar. E ele não tinha essa luva, a empresa não tinha essa luva disponível para eles. E ele foi com a mão para pegar o motor, e ele levou uma descarga de quase 1000 volts. Então ele faleceu no lugar, não deu tempo nem de levar no hospital. Então, assim, acontece muitos acidentes por falta de cuidado, muitas vezes por falta de comunicação e por falta de IPIs. Então, a comunicação é primordial, porque depois eles vão dizer assim, o colaborador não comunicou que não existiu a luva. Ou então eles vão dizer assim, faltou esse IPI, né? O colaborador, as pessoas vão dizer que faltou, mas a empresa vai dizer, a gente tinha o IPI lá, né? O colaborador que não pegou, então faltou comunicação. Então, assim, a comunicação é primordial. Pode falar, Flávia. Nesse caso aí, eu vou ter uma colega que tem aí, que é técnico de segurança do trabalho, né? Aonde eles têm que entrar, né, e pegar firme no pé para ter a segurança dos funcionários, né, dos colaboradores nessa hora, né? E o mais difícil, Flávia, é que nessa hora nenhum técnico de segurança não está lá. Porque o que aconteceu? A máquina deu um problema à noite, depois do expediente, quando estava terminando o expediente. Aí todo mundo vai embora, aí fica só o coitadinho, né, do operador, né, o coitado do mecânico, que vai ficar lá para poder consertar essa máquina para voltar a trabalhar no outro dia. Então, nessa hora, o técnico de segurança do trabalho já está em casa, às vezes até dormindo, quando o trabalhador está lá, né, morrendo no trabalho. Infelizmente, acontece muito isso. Não deveria, mas acontece. Agora, a função desse técnico era verificar se tinha a luva ou não, se existiam os IPIs necessários para esse colaborador trabalhar ou não. Né? E aí vem aquela questão, será que a empresa também não estava ali fazendo pressão em cima do técnico de segurança do trabalho para o próprio fazer vista grossa para algumas coisas? Então, assim, são várias questões e aí fica na consciência, né? Fica na consciência de cada um. Infelizmente, sim. Na empresa que eu trabalhava, na época, agora eu não sei, que as coisas mudam, né?
se acontecesse assim, vamos supor, final de semana ou madrugada, assim, tinha que, qualquer coisa, tinha que chamar o técnico de segurança, ele tinha que ir lá para autorizar para fazer qualquer procedimento lá. Cristiane, levanta a mão. E muitas vezes, professor, nessa parte operacional, as pessoas que adentram no emprego não têm a formação adequada, não têm a experiência necessária, mas têm a vaga, aí contratam e às vezes pagam até um pouco mais barato. Eu falo por conta do meu cunhado. Ele entrou numa empresa que ele não tinha experiência, não tinha formação na área, ele aprendeu. Até hoje ele está na empresa, mas ele aprendeu dentro da empresa. Fez cursos e tudo mais, só que ele não tinha experiência nenhuma, não sabia nada ali do que ele ia fazer. Foi aprendendo no dia a dia. Hoje ele sabe, mas na época, né? Então, assim, isso acontece muito também. E se a gente for pensar, talvez ele nem imaginava o risco que ele estava colocando à própria vida dele, mas ele queria Verdade. aprender. Uhum, verdade. E foi bom que ele aproveitou a oportunidade, né? De pegar a empresa já que viu que ele estava interessado, foi, investiu nele, hoje ele está lá, está excelente. Ele mesmo fala que não sai mais. Mas só que dizer que o começo foi complicado. Muito bom. Isso é muito bom. Mais alguém deseja compartilhar com a gente sobre o que escreveu, sobre a pesquisa que fez? Bom, então vamos falar aqui um pouco mais sobre a nossa apostila. Depois, se vocês quiserem compartilhar um pouco mais sobre o que vocês escreveu, a gente está aí à disposição para ouvir vocês. Então, quais são os principais objetivos da comunicação empresarial? Os principais objetivos da comunicação empresarial é melhorar a imagem da empresa. A imagem da empresa, ela é boa ou ruim. Ela pode ser melhorada ou piorada. Agora, se a empresa investe numa boa comunicação, ela pode melhorar a cada dia a imagem da empresa. E muitas vezes a imagem da empresa está bem feia mesmo, tá bem feia. Tem empresas aí que tá sem moral, né, digamos assim. Então, o que fazer para melhorar a imagem dessa empresa? Começar, né, a trabalhar aí os princípios da boa comunicação. Para os públicos internos, que são os colaboradores, né, e externos, que são os clientes e o mercado em geral. A empresa tem que ser bem vista pelos seus colaboradores. Se a empresa não está sendo bem vista pelos próprios colaboradores, como ela será bem vista lá fora? Até eu citei um exemplo disso, falando sobre, por exemplo, uma empresa tem 10 mil funcionários. Se eu tenho 10 mil funcionários falando bem da minha empresa lá fora, imagina que eu estou alcançando ali 60, 70 mil pessoas só com os 10 mil colaboradores que eu tenho. Imagina quando eu invisto em marketing, né, de comunicação, entre outras ferramentas que eu posso utilizar. Eu consigo atingir muito mais pessoas, então isso é muito bom. Agora imagina eu tendo lá 10 mil colaboradores falando mal da minha empresa lá fora. A tendência é que essa empresa feche as portas. Infelizmente ela não vai conseguir suportar a pressão. Quais são os tipos de comunicação empresarial? E aí nós temos a comunicação empresarial interna e externa. Em primeiro lugar, esse primeiro tipo é focado apenas nos colaboradores, líderes da organização.
Quando nós falamos da comunicação interna, né, ela está focada nos colaboradores e nos líderes, nos gestores, de forma em geral, as pessoas que estão mais ligadas ali dentro da empresa. Então, essa seria a minha comunicação interna. A finalidade é ser uma ferramenta que promova a cultura organizacional, compartilhe metas, objetivos, informações, motive os colaboradores e mantenha um clima de trabalho agradável e respeitoso. Então, se eu consigo controlar bem, né, e fazer com que essa comunicação seja transparente dentro da empresa, né, com os meus colaboradores, a gente vai ter um clima de trabalho agradável, um clima de trabalho legal. Isso faz muito bem para a minha empresa. E se eu consigo ter uma boa comunicação interna, automaticamente eu estou sendo promovido, a minha empresa está sendo promovida, porque esses colaboradores vão fazer com que a minha empresa cresça cada vez mais, porque lá fora eles vão falar bem da minha empresa. Então eles vão falar, e a gente sabe que fala, gente. Quando senta na roda para conversar, sai o assunto da empresa, né? E aí, como que tá a imagem da empresa nas rodinhas, né, com os amigos lá fora? Então a boa comunicação interna é um passo muito importante para manter esse clima de trabalho agradável e fazer com que os colaboradores, né, levem também para fora da empresa essa transparência que a empresa preza por ela dentro, né, ali da sua unidade. Comunicação empresarial externa. Já a comunicação empresarial externa é voltada para o público em geral, como os clientes, parceiros, fornecedores, concorrência, meio de comunicação, etc. Então, quando nós falamos dessa comunicação externa, agora que nós conseguimos comunicar bem com os nossos colaboradores, a gente vai comunicar bem com o público lá fora. Porque uma vez que o público lá fora olha para a minha marca, para a minha empresa e enxerga ela com bons olhos, a tendência é que ela cresça cada dia mais, certo? Então é muito importante, primeiro, comunicação interna, tá? Primordial. Não adianta eu tentar ter uma boa comunicação externa se eu não tenho uma boa comunicação interna. É aquele negócio, né? Você quer ensinar o seu filho a ser educado lá na rua, mas dentro de casa ele pinta o terror. Vai dar certo? Aí você quer ensinar ele lá na rua a ficar comportadinho, bonitinho, né? Sentar à mesa, comer com o garfo e com a faca. E aí você quer ensinar a etiqueta, você quer ensinar tudo lá fora. Mas dentro de casa né, um Deus nos acuda, né? O negócio não flui, a comunicação dentro de casa é zero. Aí quando é lá fora, vai passar vergonha na gente. Infelizmente, se a gente não ensina eles dentro de casa, lá fora eles não vão fazer, porque eles não aprenderam. A boa comunicação interna é primordial para que lá fora a gente consiga comunicar e os nossos colaboradores serão o nosso exemplo. Então, eu como empresa tenho uma boa comunicação externa e os meus colaboradores na minha empresa são um exemplo da minha comunicação interna para que os lá de fora possam olhar e dizer, realmente, o que a empresa está comunicando aqui fora é o que realmente acontece lá dentro, porque os próprios colaboradores aprovam isso. Os próprios colaboradores dizem que lá funciona dessa forma. Né? Não é eu, por exemplo, dar dados da minha empresa que não existem, que são dados fictícios, só para poder criar uma boa imagem da empresa. Não vai resolver. É mesmo que eu falar assim, não, eu sou bonzinho, eu sou amoroso, eu sou carinhoso. Né? Isso o rapaz tentando convencer a moça para casar. Né? Aí ele fala, não, eu sou bonzinho, eu sou amoroso, eu sou cuidadoso. Né? E aí, quando ele sai para ir ao banheiro, ele trupica ali no pé do João, que está próximo do banheiro, ele já vira e quebra a cara do João.
Aí a moça vai lá de lá e vai dizer assim, puxa vida, ele disse que é bonzinho, que é carinhoso, que é amoroso. Tropicou no pé do João, quebrou a cara do João, o que é que ele vai fazer comigo? Então, assim, eu falo de uma coisa, mas a minha ação é outra. Então, não flui, não adianta. As minhas ações dizem quem eu sou de fato. Não tem como eu falar que eu sou o Sylvester Stallone, se eu não sou, porque as minhas ações não condizem com as do Sylvester Stallone. Não adianta, não vai resolver. Eu posso falar que eu sou o Homem-Aranha, mas aí eu vou tentar jogar uma teia e não vai sair, né? A teia não vai. Se eu pular ali da cama, é perigoso quebrar o pé. Não adianta eu querer ser o Homem-Aranha, sendo que eu não sou o Homem-Aranha. Não vai resolver nada. Então, as minhas ações falam por mim. Então, quem vai provar quem eu realmente sou são as minhas ações. E isso a gente tem que estar atento, porque malandro, quando vem para te enganar, ele diz ser bom, tá? Mas ele não é. Tome muito cuidado com essas pessoas que se dizem ser boas. Eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou isso, eu sou aquilo. Tome cuidado com isso, gente. Isso é muito perigoso. Porque, na verdade, uma pessoa, quando ela é alguma coisa, as ações dela provam o que ela realmente é, sem ela falar uma única palavra. Então, eu não preciso falar uma única palavra para provar quem eu sou. Outro dia eu estava conversando com um rapaz, ele é engenheiro aqui também de uma outra barragem aqui, a gente fez uma amizade boa, e a gente conversando, quando a gente terminou a conversa, ele falou assim, você é professor? Eu falei, sim. Ele falou, não, porque a sua forma de falar e de explicar mostra que você é professor. Então, assim, eu não precisei falar que eu era professor para ele saber que eu era professor. Então, ele conseguiu captar isso só, né, da gente conversar e eu passar algumas informações para ele. Ele já identificou. Então, a gente não precisa falar. Quando uma pessoa fala demais, toma cuidado. A empresa não é diferente. Não adianta eu pintar a empresa de boazinha, né? Eu pintar a empresa de uma empresa que valoriza os seus colaboradores, de uma empresa que tem uma cultura organizacional forte, que o clima organizacional é lindo. Não adianta eu pintar a empresa de bonitinha, sendo que os próprios colaboradores dizem lá é um inferno. Se os próprios colaboradores estão dizendo que lá é ruim, que lá é um inferno, que lá ninguém gosta de lá, não adianta nada. Eu posso investir 1 milhão em marketing para dizer que a minha empresa é boa, não vai resolver. No final das contas, eu joguei o meu dinheiro fora. Cristiano, pode falar. Não, eu me lembrei agora, é porque eu participo de um grupo de empregos, né, de página de empregos, e aí, quando é fé, eu vi uma vaga de vendedora numa determinada loja aqui em Santa Helena, e estava lá, assim, paga um salário, mais comissões, e embaixo essa observação, vale transporte, vale alimentação, mais vale saúde, e mais um plano de saúde, e mais uma outra coisa que eu não me lembro agora, mas era benefício. Aí, quando é fé, embaixo, assim, colocaram, assim, uma carinha de riso, assim, bem debochado, e uma frase assim, aham, sei. Aí eu fiquei com isso na cabeça, né? Que eu falei assim, ou é concorrência, ou é porque alguém que trabalhou lá e sabe que é mentira. Isso não é verdade. Aí eu ia até olhar, mas eu acabei desistindo, sabe? Que eu falei, nem vou, porque que se ficou muito na cara. Tinha que ter tirado uma foto e postado na rede social, ia virar meme. É verdade. Podia mesmo, nem lembrei. Com certeza tinha um colaborador intrigado com a empresa, né, chateado com a empresa, ou um ex-colaborador que passou por lá indignado e disse assim, peraí, eu vou mostrar para esse povo aqui que estão mentindo. Isso, aham. Então, pessoal, não adianta. Não adianta a gente querer pintar de bonzinho, sendo que a gente não é. A gente é mal. Então, é melhor dizer, não, eu sou malvado.
Não brinca comigo não, porque senão eu fico bravo, eu não tenho muita paciência não. E aí a gente já fica esperto, né? Que a gente já vai com cuidado, né? Eu conheço um cara na fazenda, às vezes eu presto, né, serviço para alguns fazendeiros aqui da região, eu faço é, algumas regularizações de imóvel rural, e aí tem um fazendeiro, aí ele é muito bravo. Ele é muito bravo, muito ignorante. E aí eu consegui um pessoal para fazer um serviço para ele lá na fazenda. E o pessoal foi fazer o serviço lá e o cara que coordenava os colaboradores lá eram 6 funcionários. Um era o coordenador e os outros era que fazia executava o serviço. E aí esse fazendeiro lá chegou nesses caras que eram os colaboradores, enquanto eu e o coordenador deles estava olhando a obra onde ia ser feita, porque ele já disse para mim que podia passar para o cara lá. E ele foi lá nos caras e tentou conversar com os caras lá que estavam executando o serviço, e os caras não deu muito moral para ele. Ignorou ele, tipo, não falou nada para ele. E pensa num homem que ficou bravo, mas ele ficou bravo. Aí quando eu cheguei mais o coordenador da turma para conversar com ele, eu já observei que ele não estava bem. Ele já é um senhor assim, não é um senhor muito velho, ele tem 48 anos. É um senhor novo ainda. Mas ele estava muito bravo, muito bravo. Aí ele estava bravo demais. Aí ele falou para mim: aqui esse cara não me trata, não me tratou bem, me destratou. Eu sou o dono dessa fazenda. É eu que sou o dono, tem que me respeitar. Eu falei: calma, cara, calma. Falou de forma bem serena, assim, né? Calma, peraí, o que tá acontecendo aqui? Eu falei que aquele cara lá, ele tava chorando. Falei que aquele cara lá, eles me distratou. Eu falei: não, que os meninos lá, eles executam o trabalho, mas o coordenador deles é esse cara aqui, ó. Trouxe o cara para falar com você. E ele todo chateado. E depois ele falou para mim: eu não perdoo esse cara, não. Eu não perdoo eles. E até você, se você fizer isso comigo, eu não te perdoo. Aí eu fiquei com medo dele, sabe? Falei assim, nossa, ainda bem que ele tá me avisando, né? Eu fiquei com medo do cara. Falei: puxa vida, o cara é bravo mesmo. Tá bravo até comigo. Aí depois ele calmou. Depois de uns 3 dias ele bravo, ele calmou depois de uns 3 dias. Aí falou: não, o negócio meu não é com você não. Ó, você tem carta branca comigo aqui. Tudo que você quiser fazer, você pode fazer. Eu fiquei chateado, fui com aqueles caras lá. Esse que me distratou. Você não, tá? Eu falei: mas ainda bem que eu descobri que ele é bravo, né? Ainda bem que agora eu sei que se eu fizer alguma coisa ele não vai me perdoar. Então eu já tenho que ficar esperto. Então, quando o cara assim, fala que é bravo, a gente toma cuidado, né? Agora, o difícil é aquele que diz que é bom, mas no final é bravo. E esse é complicado, porque aí você não tem muito cuidado, né? E acaba, às vezes, cometendo um erro com a pessoa ali e ele quer te matar depois. Aí, misericórdia. Então, não adianta. A gente tem que ser real, né? A empresa tem que ser real. Se ela não está bem, ela tem que criar um plano de ação para melhorar. Agora não adianta ela se pintar de boazinha, sendo que os colaboradores dizem que lá é um inferno. Então, ponto final. Quando a gente fala dessa comunicação externa, ela vai levar para fora aquilo que ela faz bem lá dentro. Então, a minha comunicação lá fora é o que eu já faço, a boa comunicação que eu já faço dentro da minha empresa. Então eu já faço a boa comunicação dentro da minha empresa, agora eu vou levar essa boa comunicação lá para fora. E aí os meus colaboradores vão certificar que aquilo que eu estou falando é verdade, né? Que realmente a empresa é muito boa. Se não for, né, se a gente não tiver uma empresa boa, bem articulada, boa comunicação, os colaboradores felizes, nada vai adiantar eu fazer essa comunicação externa. Ela vai ficar meio que perdida, porque os meus colaboradores vão é, falar ao contrário daquilo que eu estou falando. E aí vai ficar mais feio ainda para a empresa, né, gente? Bom, pessoal, alguma dúvida até aqui? Alguma pergunta? Alguém mais deseja compartilhar algo com a gente sobre a comunicação, sobre o trabalhinho que fez?
Bom, pessoal, então quero deixar para vocês também, amanhã não haverá aula, né? Amanhã é dia da consciência negra. Então que nós possamos aí, né, descansar nesse dia, mas que nós possamos também, né, ter essa consciência, né, respeito com todas as pessoas, com todas as classes sociais. A gente brinca, a gente fala, a gente pode, né, brincar, ser feliz, mas que nós possamos, né, respeitar uns aos outros como seres humanos, né, que todos nós somos iguaizinhos, independente de cor, raça, independente de religião, independente de classe social, todos nós somos iguais, né? Somos seres humanos que precisamos de amor, de carinho, de respeito, de compaixão, que nós possamos ser aí pessoas que tenham uma empatia com as outras pessoas, que a gente venha tratar todas as pessoas com respeito, com amor, com carinho e educação. Que esse dia a gente possa refletir bastante, né, e que ele possa servir para nós, para que nós possamos olhar para ele, mas olhar para dentro de nós, né, o que nós temos feito o que nós temos feito que diz respeito às outras pessoas. Então que nós possamos respeitar todas as pessoas, que nós possamos, né, abrir um sorriso quando sempre que necessário para as pessoas, abraçar as pessoas, tratá-las bem, com amor, com carinho, com respeito. Eu quero agradecer vocês. Se vocês quiserem falar algo também, né, com respeito a isso, se vocês quiserem trazer algum relato, se vocês quiserem compartilhar algo sobre esse dia, vocês têm toda a liberdade, né, eu deixo com vocês, né, a sala é de vocês, vocês têm liberdade para falar. Se quiserem trazer alguma coisa também referente ao conteúdo, pergunta, vocês têm toda a liberdade. A sala é sua. Professor, Pode falar, só Elisângela. falando um detalhe que aconteceu aqui em Jataí, o pessoal dos sindicatos do comércio varejista, né, retificou, né, como é que chama aquele documento que eles fazem? Me fugiu o nome agora. Convenção coletiva, né? Fala. Eles editaram ela, colocou o feriado da consciência negra para terça-feira de carnaval. Olha só. Eu achei assim, uma falta de respeito muito grande com as pessoas, né? Que assim, tirou total intenção do feriado, que é o que você falou, né, para a gente observar, para a gente refletir, né? Que o pessoal já sofreu tanto, né? Aí quando conquista isso, aí vem o comércio e fala, não, vamos jogar terça-feira de carnaval, ninguém vai lembrar que é consciência negra, o que é África, o que é religião, não vai saber de nada, não vai lembrar de nada, tá todo mundo festando. Isso aqui gerou um bafafá aqui em Jataí, que eu vou te falar, viu? Aí ficou dividido, um comércio vai abrir um pouco, outro comércio não vai. Algumas empresas acolheu, né, o pessoal, falou, não, nós vamos fazer feriado sim, amanhã é feriado sim, nós não vamos folgar na terça de carnaval, porque não faz sentido, tira total sentido do feriado. Aí Muito na bem. Cadê internet, os sindicatos? o sindicato jogou a bomba e vazou, né? Aí deixou para as empresas, aquelas que são mais conscientes, falou, não, nós vamos folgar amanhã, amanhã é feriado. E os outros não, os outros que não estão nem aí com nada, vamos dizer assim, os branquinhos privilegiados, né? Por isso que eu falo para Com nada. vocês que eu não gosto de sindicato. Não gosto, tá? Me desculpem aí se você é sindicalista ou se você gosta de sindicato, mas eu não gosto de sindicato. Exatamente por conta disso. O sindicato deveria entrar, interferir e dizer assim: não, não haverá. Vamos lutar por esse dia, pelas pessoas, pela consciência. Mas cadê? Eles não estão lá para lutar pelos que pagam eles, né? Pelos que contribuem com eles. E aí fica a nossa indignação. Mas que o amor possa prevalecer em nós, para que nós possamos amar e respeitar o nosso próximo e ter essa consciência. Nós temos que ter essa consciência
Eu sempre falo que nós devemos olhar uns para os outros como seres humanos. Ser humano precisa de amor, de carinho, de respeito, todo Respeito ser acima de humano. tudo, né? E ser respeitoso, ter respeito acima de tudo, né? Tratar o outro como você quer ser tratado, né? É o mínimo, né, que a gente deseja, é isso, né? Exatamente. Cristiane. Professor, eu quero só dar uma opinião, assim, eu tenho lugar de fala. Brincadeira. Professora Cristiane, fica à vontade. Quem dera. Profetizando aí na sua vida, quem sabe, né? Quem sabe? Amém. Que assim seja. Não, assim, eu concordo muito, assim, com o que o senhor falou, com o que a Elisângela falou, realmente. Hoje em dia eu vejo, infelizmente, que muitas pessoas, quando vai abordar esse assunto, esse tema sobre racismo, sobre o preconceito, infelizmente, tem usado muito como marketing para se promover, para se propagar, seja políticos, seja influencers, que realmente, quando se quiser fazer diferença, vai fazer diferença, porque tem o acesso para isso, principalmente os políticos. E isso é muito triste de ver, sabe? E é muito triste também quando eu vejo, assim, por exemplo, quanto mais o tempo está passando, mais separação estamos tendo. Porque ao invés de ter uma mesma conversa, a mesma luta, sabe, os mesmos direitos, a gente está vendo que está tendo uma separação ali embustida, sabe, é como se fosse nós contra eles, sabe, o opressor com o oprimido, tá essa loucura que não está ajudando em nada, movimentos que estão crescendo, que na verdade estão só se promovendo financeiramente, fazendo palestrinha também. Então, eu acho assim, gente, somos a raça humana, é isso, sabe? É isso, é amor, sabe? Dividir, para quê dividir para conquistar? Sabe, vamos compartilhar, só isso. Por exemplo, eu sou casada com um homem branco, a minha filha é parda, e eu me preocupo muito, assim, porque na época, quando eu me relacionei com ele, eu escutei muita coisa, infelizmente. Mas aí, quando eu paro e penso assim, gente, será que é desinformação? Não é desinformação, porque hoje em dia tem muita informação. É ignorância? Sim. É ignorância do novo, de querer também mudar. Isso acontece também. Mas eu acho que criminalizar tudo também vai não fica chato. Por exemplo, piada. Quando eu vejo uma reportagem sobre uma piada, sabe, hoje em dia está uma coisa assim que não está podendo falar nada mais. Nada. E às vezes a pessoa se dói. Ela se dói, sendo que o outro não está nem aí, o outro está de boa, ele entendeu que aquilo é uma piada. Porque existe isso também, essa questão do o que é falado, qual é a frase, qual é o contexto da situação. Então, eu acho que hoje em dia estamos vivendo uma situação muito dos extremos. Tudo está demais. Em prol de cuidar de você, defender sua causa, eu vou fazer isso. Peraí, calma, devagar, gente. Vamos olhar mais para o ser humano. Vamos olhar mais para o ser humano, menos para o cachorro, sabe? Tipo assim, porque são umas coisas que um amor incondicional a um animal, um cachorro, não estou falando que não tem que ter, gente, não é isso. Vamos ter cachorro, vamos cuidar, vamos amar o cachorro, mas é um animal, sabe? Eu fico vendo uma inversão de amor, de valores, uma inversão de cuidados que a gente tem tido cada vez mais a um animal do que a um próprio ser humano. Então, a gente tem que refletir mais sobre isso. E é uma pena, assim, que eu não acho que essa questão da consciência negra, um dia da consciência negra, isso tem que ser todos os dias, não apenas da consciência negra. Tem que ser também para o deficiente, tem que ser também para o albino, que ninguém fala, a pessoa que é albina. Eu estava lendo esses dias para trás, no jornal, uma reportagem sobre isso. Gente, assim,
é surreal o tanto que essas pessoas sofrem. Então, eu acho que é olhar mais para o ser humano e menos apenas para a sua causa, porque tudo está ligado, é união, é um dando a mão para o outro, para as suas dificuldades, para os seus problemas, porque todo mundo tem, e nisso eu coloco também a pessoa que é branca, sabe? Ela tem seus problemas também, não é porque, não é a cor da pele, não é o meu tamanho, não é a minha gordura, não é se eu sou alto, magro, careca, cabeludo, mulher, homem, negro, branco, não é isso, é o ser humano, olhar para o ser humano, para a pessoa, e menos para coisa, menos para título. Não precisa rotular ninguém, sabe? É uma luta só. É isso, é uma luta só. Ser humano. E é esse depoimento. Você falou tudo. Tudo que o Brasil precisa. Tudo. Parabéns. Suas palavras foram cirúrgicas. Falou tudo que o nosso Brasil precisa para melhorar. Tudo, 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 tudo. Quando você fala dos grupos, o que a gente vê? São grupos lutando por uma causa, mas os próprios líderes dos grupos têm cargo no governo, porque apoiou o governo. Isso. E aí isso a gente vê que a luta dele não era pela causa das pessoas, era pela causa dele. Sim, é hipocrisia. E ele usou as pessoas. E as pessoas se deixam usar, sabe? E por isso que eu falo assim, numa geração que a gente tem tanta informação, temos acesso a ela, até mesmo as pessoas que hoje, infelizmente, vivem nas favelas, seja branco, seja negro, porque por incrível que pareça, muita gente acha que não, mas sim, tem muitos brancos na favela também, e as pessoas têm, gente, o acesso à informação, sabe? E acompanha e segue grupos como se precisasse que fulano te representa, sabe? Vai lá, fulano vai representar você, a sua causa. Gente, o que é isso? Nós representamos nós mesmos. Vamos nos juntar. É igual aos gays, sabe? As lésbicas. Gente, assim, independente da opinião pessoal, independente se concorda ou não concorda, porque eu acho que isso cada um faz a sua vida o que quer, porque aí se já lida com a sua vida pessoal, sabe? Assim, eu acho que tem coisas que a gente não pode estar entrando muito, porque eu não sei a dor daquela pessoa, não sei o que levou, o que passou lá atrás, eu não sei. Então é muito fácil eu vir com uma bandeirinha e falar, estou representando você, eu vou cuidar da sua causa, eu vou cuidar. Aí você olha para a pessoa, cara, não é nada daquilo. Não é, não é. Então, acho que é um momento, assim, que eu acho que para a gente, todos os dias, refletir, sabe, para onde que a gente está caminhando, para onde que a gente quer que nossos filhos também caminhem, porque nós estamos aqui já, né? Agora, os nossos filhos estão aí no comecinho ainda, vamos pegar tudo aí para frente. O que a gente quer deixar de herança para os nossos filhos, para as nossas famílias? É pensar no futuro, não adianta só pensar... em mim, no que eu quero, na minha causa. Peraí, a minha causa também está ligada na causa do próximo, do meu vizinho, do vizinho da minha direita, da minha esquerda, está ligada aqui na causa de todos os meus colegas aqui da sala, na sua causa, professor. Então, gente, é uma turma só em prol de melhoria. É isso, de um bem comum, é isso. Só que para isso a gente tem que se juntar, dar as mãos. Você quer ver eu ficar nervoso? É eles falarem que os índios é um povo diferente de nós. Isso me deixa triste. O índio não pode trabalhar, o índio não pode plantar, o índio não pode colher, o índio tem que viver como índio, comendo bicho da floresta e pescando. Plantando mandioca. Eles têm o desejo de plantar, de colher, né, de crescer. Eles falam, não, tem que preservar a cultura, índio tem que ser índio. Isso me mata. Porque se eu tenho o sonho de ter uma casa boa, de ter um carro bom, por que o índio não pode? Tem que morar debaixo de uma barraca, de uma tenda,
Perguntar para preservar a ele, cultura. né, professor, você ainda quer viver aí? Porque, pelo que eu já li e vi de reportagem, a maioria não quer. E não é porque ele não está vivendo ali no meio da mata fechada, ou porque ele está vivendo dentro de uma oca, que ele vai deixar de ser índio. Isso é o que ele é a cultura dele, faz parte dele. Só que ele não está vivendo lá mais nas décadas passadas. Ele quer desenvolver, ele quer o melhor também para sua família. Então, Então, você falou tudo, né? Dessa separação que eles fazem. Nossa, você falou tudo, né? Então, assim, ó, de coração, concordo 100% com tudo que você falou. Nós temos que olhar uns para os outros. É igual eu falei no início, né? Vamos ter consciência e vamos olhar uns para os outros com isso, amor, com carinho, com comunhão. isso, Seres humanos. Todos nós somos seres todos humanos e nós, é precisamos, isso né? que somos, é isso, isso já tá, é o suficiente. É para isso que a gente veio, que nós estamos aqui, sabe? Não é para dividir, é para juntar. Juntos nós somos mais Somos um fortes. só povo. Exatamente. E Vocês juntos conquistamos. lembra de um trabalho que eu falei para vocês que eu fiz lá em Anápolis, que a gente fez, eu liderei uma equipe, a gente fez um trabalho, a gente estava falando sobre a diversidade? Ah, sim, eu lembro. Lembra que eu apresentei para vocês o Eu PET em pé? lembro. Sim. A gente tinha uma cartolina, a gente tinha tinta e a gente tinha que fazer alguma coisa para representar a diversidade. E aí eles queriam fazer alguma coisa voltada para o grupo LGBTQIA+. Eu disse não. Quando a gente fala de diversidade, nós não estamos falando só do grupo LGBT. Nós temos vários outros grupos, nós estamos falando de pessoas, de humanidade. E Isso. aí eles começaram a ficar assim, nossa, é mesmo, né? A gente acaba excluindo outros grupos quando a gente quer priorizar só o nosso grupo. Eu disse, pois é, né? Então a gente não pode priorizar só um grupo, a gente tem que olhar meio que de forma horizontal, para a gente ver todo mundo faz parte, né, de um povo. E esse povo precisa ser respeitado, precisa ser amado, precisa ser considerado. Não pode haver essa divisão. Aí a gente foi lá e colocou as nossas digitais, porque nós éramos um povo, diversidade diferente. Lá nós tínhamos pessoas totalmente diferentes. Nós tínhamos pessoas lá que eram homossexuais, nós tínhamos pessoas que eram evangélicas, nós tínhamos pessoas que eram da classe indígena, nós tínhamos pessoas de várias classes sociais, da Umbanda. Então vamos lá, vamos colocar a nossa digital aqui. Colocamos a nossa digital lá naquela árvore. Todo mundo colocou a digital. Pronto, agora nós estamos falando da verdadeira diversidade, que é onde todo mundo pode viver no mesmo lugar, respeitando uns aos outros dentro do seu quadrado. Pronto. Sim, Vai é todo mundo isso. ser feliz, respeitando como pessoa, como ser humano, né? E a gente vai viver bem. Não é Exatamente. invadindo o espaço do outro, mas é respeitando ele nas decisões dele. Eu não posso decidir por ele, mas ele tem que decidir, ele tem que ser feliz, e eu tenho que decidir e eu tenho que ser feliz. E nenhum pode interferir na vida do outro, a menos que ele queira. Né? Por exemplo, eu procuro um psicólogo, eu quero que ele interfira na minha vida para me ajudar a resolver um problema. Exatamente. Aí E, é e a porque permissão, né? E aí, o que está virando? Está virando igual a nossa Constituição Federal, está virando uma salada mista cada vez mais, cheia de PEC, de emenda, disso, daquilo, porque cada grupinho está indo lá e está fazendo o que é melhor para o seu grupinho. Isso. E aí Criando fica essa... emendas, né? Pior que não é dentro do Congresso, eles estão usando o Supremo Tribunal Federal para criar Pior leis. ainda, né? E é o que é pior ainda, porque ninguém, como se diz, ninguém votou no Supremo Tribunal Federal, em nenhum Não. daqueles ministros. Nós votamos no Congresso. E aí são leis que vão atender uma minoria de 0,05%. É uma minoria, é realmente bem pouco. Então é criar leis para atender um grupo de pessoas, assim, sendo que esse grupo de pessoas já está inserido na sociedade, já tem, né, respeito. E já tem lei para todo mundo. Sabe, não precisa picar desse jeito, não precisa. Isso sim, para mim, é a verdadeira separação, a verdadeira divisão. Isso divide mesmo. Faz uma divisão muito grande entre as partes. Porque eu quero ser diferente, eu quero uma lei que me ampare naquilo que eu quero ser.
Em concurso público mesmo, por exemplo, a gente tem visto a salada mista que está virando uma porcentagem tanto para isso, 40% que aumentou agora para os negros e pardos, 20% para a turma do LGBT, e não sei o que mais, a turma, eu acho que 5 ou 10% para os indígenas. Então, assim, gente, e aí eu fico assim, nossa, mas e vai diminuindo cada vez mais, né, para a turma, para o restante das pessoas. Por que não faz, lança a quantidade de vagas, pronto, para todo mundo, pronto, porque isso é pelo seu esforço, não é pela inteligência sua. Quem passa em concurso não é o mais inteligente, é o mais esforçado, é quem estudou mais, é o que se capacitou mais. Simples assim. Não precisa Aí vir o com essa Estado, comparação. que o Estado faz? Ele despreza aquela pessoa a vida inteira. Aí depois o Estado quer acolher ele lá no vestibular, Isso, né? Para tentar isso. compensar. É aquele pai que abandonou o filho quando ele Quando eu nasceu, não vou comprar o mas quando cigarro, ele encontra ele lá com 30 anos nas costas, ele quer fazer alguma coisa por ele. exatamente. Literalmente isso. E o pior são as pessoas ainda, com tanta informação, ainda caindo nisso, aceitando, por conveniência também, né, professor? Muitos por conveniência, porque já entendeu ali, eu vou por aqui mesmo, tem nada não, é meu direito, É sabe? melhor por Ai, gente, aqui, né? Melhor, é é, mais fácil. é É verdade. melhor pegar esse direito do que estudar, né? Do que esforçar, do que passar algumas horas estudando. Não, sabe, é complicado. Eu fico, assim, triste de ver o caminho que nós estamos indo, assim. Eu estou vendo cada vez mais separação ao invés de união, infelizmente. Valéria levantou a mão, gostaria de falar. Veronilda, pode falar. Fui eu que levantei a mão. Ah, é. Essa, essa questão, assim, a gente vê como a mídia está vitimizando as pessoas, né? E as pessoas se vitimizam também, porque é negro. Ah, coloca logo a frase, porque eu sou uma mulher negra. Ah, porque eu sou um homem negro e passo por essa situação. Ah, porque eu sou gorda. É gordofobia. Ah, é porque eu sou... E assim vai, gerando essa forma de se vitimizar e não de resolver, né, as questões. A gente vê hoje a mídia, se tem um problema, tipo, foi aquela ilha lá do Marajó, nossa, todo mundo se mobilizou. Foi só uma questão de uma semana. Aí a mídia já fez o que queria, né? Ganharam vários likes, ganharam aí a mobilização das pessoas, daqui a pouco, aí esquece o problema. E a situação continua. E as pessoas não estão abrindo os olhos para o que é real, né? Hoje eu até brinco com meu esposo, que tem uma prima da gente, que a minha família toda é negra, né? Eu, meus filhos, meu esposo. Aí tem uma prima dele que chega assim perto dele e fala, pronto, escureceu tudo agora. E a gente cresceu com essa brincadeira. Hoje ninguém brinca mais, ninguém pode chamar outra pessoa de negra. Ninguém pode chamar outra pessoa, ei, negão, vem, ou negona. Todo mundo leva já para um lado assim crítico, né? E é bullying, né? Antigamente a gente brincava e não tinha tanta maldade. A lei também, ela estragou muita coisa. Porque em questão desses grupos, vamos supor assim, que até a gente fala meio receosa, vou falar os grupos assim LGBT. Em algumas partes, a lei favoreceu muita coisa errada, né? Porque a lei, ela dá um poder tão grande às pessoas que é errado. E a gente muitas vezes tem que se curvar, né? Ficar ali quietinho e só observar, né? Infelizmente, às vezes é um capricho. Eu posso dizer que é um capricho, né? De algumas pessoas, e nós temos tipo 200 milhões de pessoas se curvando diante de 1000 pessoas por conta de um capricho, por conta de um querer, de uma vontade. E aí é complicado mesmo essas coisas. A gente não pode nem comentar muito, né? Que a gente corre até o risco. Mas então, É verdade. o que a gente pode dizer é mais ou menos por aí.
É verdade. Vai que tá aí, tem um espião aí, né? Tá complicado. Gente. Mas eu concordo com o que a Veronida falou, assim, hoje em dia tá tão chato, sabe? Gente, piada. A gente, quando era criança, a gente brincava, era legal, sabe? E não tinha esse negócio de, isso é racismo, isso é preconceito, sei lá. Hoje em dia, vai brincar com careca. Uma pessoa que é careca para ver o que vira. Tá Sabe? virando uma opressão, né? Tá virando uma opressão. Se já tá, né? Estamos aí, caminhando para cada vez mais isso, infelizmente. Ainda bem que eu ainda tenho muitos amigos e eu ainda brinco muito. Eu brinco, eu não tô nem aí. São meus amigos. E amigo brinca. Então eu tenho amigo careca e chamo de careca, e careca pra lá, e careca pra lá, e dá tapa na cabeça assim. E a gente brinca muito. Mas assim, eu brinco com pessoas que são meus amigos. Quem não são, eu simplesmente ignoro, né? Eu não vou fazer nada, né? Meu cunhado é bem negro, assim, bem escuro mesmo. E a gente brinca demais, Quem vê a gente na rua pensa, vai brigar, esses dois caras vai brigar agora, vai sair nos tapa. E as pessoas que tá perto, às vezes, sente até assim, fala assim, nossa, esse cara é racista. E não é, a gente brinca, a gente sorri, né? A gente é muito feliz. Então, assim, pô, gente, quando a gente tem amigos, é muito bom, tá? É muito bom. Porque essas coisas não faz diferença para nós, né? A gente sabe que o que faz diferença para nós é o amor, o carinho e o respeito que a gente tem uns pelos outros. Isso aí sim faz toda a diferença. Quando ele tá lá na dificuldade, ele me liga, cara, o que eu posso fazer aqui e tal, e eu tô ali com meus braços abertos para ir lá, para abraçar, para resolver, para ajudar, para fazer alguma coisa. Então isso sim é que vai fazer toda a diferença. Não é as nossas brincadeiras, não é aquilo que a gente fala e joga a conversa fora, e sim, né, o que realmente vale a pena, que é o amor, a comunhão, a compaixão e essa liberdade que nós temos e que eu acredito que nós não podemos perder isso com os nossos amigos, tá? As pessoas lá fora, tudo bem, mas com os nossos amigos, a gente tem que continuar brincando, a gente tem que continuar sendo feliz, a gente tem que continuar, porque eu não acho justo, né, você deixar de brincar, você deixar de ser feliz por conta de pessoas que querem mudar você a todo custo e que querem te oprimir. Então, sejam felizes, gente. Sejam felizes e sejam conscientes. Nós temos que amar e respeitar todas as pessoas, independente de cor, raça, religião, se tem dinheiro, se não tem dinheiro, se é alto, baixo, se é o governo, se é o deputado, se é o vereador, se é o prefeito da cidade. Temos que amar e respeitar todos, né, como pessoa, como ser humano que ele é. Então, nesse dia, né, de amanhã, eu desejo a vocês aí um descanso, um excelente descanso, sejam conscientes, né, brinquem, ame as suas famílias, seus amigos, sejam felizes, né, não se deixem levar por essa onda que está por aí tentando te oprimir, não. Sejam felizes. Só que brinque com pessoas que realmente mereçam, né, o seu respeito, o seu carinho, a sua atenção e as brincadeiras que você faz. Né? As que você observa que não merece isso, ignora e segue a vida. Assim você vai ser feliz. Respeitando, né, todas as pessoas. Isso mesmo, professor. Isso mesmo. Pessoal, quero desejar a vocês um excelente final de noite. Que amanhã o seu dia seja lindo. Um forte abraço. Na quinta-feira a gente retorna a todo vapor. Muito obrigado a vocês pela participação. Me perdoe pela aula de ontem, antes de ontem, que teve os imprevistos e nós não conseguimos ministrar. Mas eu creio que daqui para frente vai ser bênção, não vai ter mais problema, tá bom? Um abraço, pessoal. Muito obrigado. Boa noite a todos, bom feriado. Obrigado. Boa noite a todos, bom feriado a todos. Boa noite, pessoal. Fiquem com Deus.